tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui dando continuidade ao conteúdo que vimos na aula anterior. Vimos linguagem digital e hoje continuaremos percebendo, né, a linguagem verbal e não verbal nesse conteúdo. E eu tenho o privilégio de ter nesse momento comigo aqui Elaine, a nossa intérprete de línguas e sinais, tornando a nossa aula muito mais acessível. Aproveitem essa aula, convida aí alguém que está acordando, hoje o dia está assim frio, sei que vocês estão querendo ficar debaixo do lençol, mas mesmo debaixo do lençol aí vocês podem assistir acessando pelo aplicativo Educa Recife. Então faz isso, acessa aí e assiste às nossas aulas, já que você de repente não foi para a escola hoje, assiste aí, se conecta aí pelo aplicativo, pela TV, o QR Code aparece aí na tela e também vocês podem assistir no horário que quiserem para rever esse conteúdo ou de qualquer outra disciplina, conteúdos de língua portuguesa, história, ciência, arte, vocês acessam pelo canal de YouTube. Eu tenho o privilégio de ter comigo a professora Viviane Santos, que faz essa interação maravilhosa pelo chat. Chat é o momento que temos aqui de nos conectar diretamente, não é? Conversarmos. É tão bom saber que temos alunos conectados aqui no chat, conversando conosco durante a aula ao vivo. Professora Vivi, dá um alô aí. Oi, sexto ano, tudo bem? Eu já estou aqui, ó, pronta, conectada, conversando com vocês no app. Então, durante toda a aula da professora Adriana Maria, se vocês quiserem mandar as perguntas, os comentários de vocês, a gente está mais do que disponível para responder, tá certo? Baixe, então, o aplicativo, faz o login com seu número de matrícula, sua data de nascimento, para conversar com a gente. Isso, professora Vivi, ela é muito precisa, direta, com esse carisma dela. Eu garanto que vocês estão aí fazendo tudo que ela orientou nesse momento. Então, vamos ao nosso objetivo. O objetivo da nossa aula hoje é fazer uma reflexão a partir da leitura de textos não verbais, como mapa mental. E aí, essa leitura de textos não verbais, vocês fazem quando abrem a tela do celular de vocês. É um exemplo, não é? Vocês aparecem lá os ícones e vocês já sabem, não é? Que cada aplicativo ali, cada ícone daqueles aplicativos, vocês já sabem o que vão encontrar ali, o jogo que você quer, a loja com os produtos que você quer, não é? Você pode ter os aplicativos das lojas. Então, vocês estão assim bem inteirados na linguagem digital. E hoje nós vamos perceber a linguagem não verbal o tempo todo permeando o nosso conteúdo e a linguagem verbal. Por isso que é importante, não é, pessoal, aprendermos a cada dia a usar e a identificar a linguagem formal, a língua padrão, a linguagem informal, aquela coloquial, aquela que é usada no meio da família, na roda de amigos, nas conversas informais, a linguagem digital, que muitas vezes nem todas as pessoas conhecem. Estamos passando por esse processo de letramento digital. E aí não sabemos tudo, tem termos que não conhecemos. E aí precisamos trazer para a sala de aula essa linguagem e falar sobre ela, estudar sobre ela, porque ela está no nosso dia a dia. E aí é interessante perceber o quão rico é este conteúdo e aprender desde cedo. Vocês são sexto ano, mas eu garanto que vocês são hiper inteligentes, não é? No processo aí da tecnologia, na linguagem digital, mas talvez tenha alguma coisa que você ainda não sabe, pode aprender hoje dentro da língua portuguesa e percebendo essa grandeza, não é? Da tecnologia, mas sem descartar a linguagem verbal que precisa estar o tempo todo, não é? Sendo usada, nós precisamos
falar bem em diferentes contextos, perceber, não é, quando estamos errando na linguagem. É interessante perceber, refazer o caminho, né? Rever o conteúdo, ler, reler, escrever, reescrever, recompor. É um termo que vocês estarão o tempo todo ouvindo sobre isso. Até porque estamos refazendo, né, o nosso aprendizado neste ano, onde estamos saindo da pandemia, não é? Vocês agora já podem caminhar pelas ruas da cidade sem máscara, lembrando que nos lugares mais tumultuados, fechados, vocês devem se proteger e proteger o outro. Não esquece do álcool em gel, tá? Usa ele assim que for preciso, lava as mãos. É importante manter esses hábitos para o bem-estar da sua saúde. Então é isso, pessoal. Então vivemos em uma sociedade na qual grande parte da comunicação se dá de forma visual, não é? Nós muitas vezes nos comunicamos através do olhar, nós percebemos e entendemos através dos símbolos, dos sinais. Então é interessante, não é, perceber que essa comunicação se dá de forma também visual. O visual conta muito, não é? Então as pessoas fazem uma leitura a respeito da nossa vida por meio de como estamos, né? Através da roupa, através do olhar. E aí, vocês sabiam que o nosso olhar é como se fosse a janela da nossa alma? Então as pessoas que estudam o comportamento humano, quando olham para você já sabem, ela hoje não está triste, ela não está tão feliz, ela hoje está um pouco triste, ele está um pouco preocupado. Vocês sabiam disso? Então, toda essa comunicação, estou falando da linguagem corporal, porque o olho, não é? É um órgão dos nossos sentidos e faz parte do nosso corpo. E aí nós também conseguimos ler o tempo todo através do olhar, não é? Quando estamos olhando, visualizando alguém ou alguma coisa. A internet, os aplicativos e as redes sociais apresentam informações para nós, muitas vezes por meio de imagens, como falei para vocês. Então, cada ícone representa no seu computador, no seu celular, cada aplicativo representa algo para você, não é? Você já sabe o que você vai encontrar ali. Certamente, em algum momento da sua vida, você teve folheando revistas, livros e jornais. Você deve, em algum momento, ter feito planilhas e visto alguns ícones ou sinal de trânsito, por exemplo. Então, assim, vocês não fazem planilhas porque vocês não trabalham com Excel, mas vocês estão em contato com essas planilhas o tempo todo, no horário da escola, não é que está lá, né, as aulas de língua portuguesa, geografia, ciências, aquele horário ali colocado lá no pátio da escola, na sala da coordenação, quando vocês correm lá para saber qual foi o professor que faltou, não é? A aula que tem vaga para vocês ficarem lá no celular jogando. Então, aquela tabela ali, né, aquilo ali é uma planilha. E aí vocês estão em acesso a isso, não é? O sinal de trânsito também. Essa semiose que acabamos de nomear, damos o nome de linguagem, não é? Quando você abre o aplicativo e aí você percebe ali, né, que está em formato de planilha, não é? É uma forma, é uma linguagem digital de se comunicar algo, uma informação, uma tabela de preços. Vocês estão em contato com isso o tempo todo. E aí eu joguei uma palavra aqui, semiose. O que é isso, professora? Vocês devem estar perguntando, né? E aí, o que é isso, professora, semiose? Semiose é um substantivo feminino, um processo de significação, de produção de significados. Então, quando estamos em contato com uma tabela, com um gráfico,
nós estamos entendendo o significado daquilo ali. Muitas vezes nem entendemos, tem gráfico, eu não sou da área de exatas. Então tem gráfico que eu não entendo, talvez vocês não entendem, mas você sabe que ali está dando um resultado para algo. Você sabe o significado daquele gráfico, daquela tabela, qual o motivo, por que ele está naquele local, o que é que ele está informando. Então, a semiose, ela trata da significação. O semáforo, professora Adriana, se você me permitir, é perfeito para isso, porque, olha, Sim. a gente tem um instrumento que se comunica com a gente, mas ele não utiliza a comunicação verbal, né? Por exemplo, Visual. quando o farol está verde, a gente intuitivamente sabe que a gente pode avançar com o nosso carro ou Isso. atravessar a avenida na faixa de pedestre, né? Porque ele fica verde para os pedestres também. Mas quando ele está amarelo, a gente sabe que a gente precisa prestar atenção. E quando ele está vermelho, a gente sabe que ele precisa parar. Então, em nenhum momento no semáforo há indicativa de uso de linguagem verbal ou linguagem sonora, apenas a linguagem visual. E a gente sabe o que cada uma dessas cores significa e representa. Então, a gente conseguiu atrelar significado à cor. Isso é uma utilização de linguagem não verbal muito bem explorada. Isso aí, professora Vivi. Então, quando estamos ali, não, como a professora Vivi falou, não tem ali pare, né, siga, atenção, mas estamos ligados, né, no significado da cor. Então, eu garanto que vocês estão entendendo, não é, essa significação, né, dessa linguagem não verbal. Então, nós temos aqui que linguagem é tudo aquilo que permite ao homem comunicar-se. Então, estamos nos comunicando o tempo todo. Então, com o advento, né, das tecnologias digitais, essa mesma semiose que já existia no mundo impresso passa a ganhar outros elementos que ressignificam, não é? Então, acho que nesses 2 anos, essa palavra ressignificar, não é? Ela está sendo muito usada. Ela tem estado em diferentes ambientes, em diferentes aprendizados e também no mundo digital, né? Então, o mundo digital, ele cresceu ainda mais. É assim com as planilhas no mundo impresso. Quando você recebe uma planilha, você apenas pode ler e interpretar os dados alocados nela. Então, eu trouxe um exemplo aqui de números, mas pode ser, ele tem um formato, eu escolhi essa planilha porque tem um formato do horário da sua escola, para você identificar, né? Ao invés de número, você percebe, vê ali o nome do professor, a disciplina que você está ali à procura para saber se o professor chegou, se você vai entregar, apresentar, não é? Alguma atividade para ele, é assim, não é? Vai largar cedo, eu sei que essa palavra interessa muito para vocês. Então, tem aí, não é, outra planilha, um trabalho de escola, não é? Então, nesse processo de avanço tecnológico, nós já podemos até, tem até planilhas mais atualizadas e com muito mais recursos, que se vocês pesquisarem, vocês estarão encontrando sim. Então, estamos falando de hipertextos. O que é isso? Hipertextos, outra palavra difícil. Tudo que está no software e as planilhas digitais são fabricadas através do software. E estão em um software, não é? Pode vir a ser hipertextual, diz Souza, não é? E aí tem um ano que ele escreve sobre isso. E aí é interessante porque quando abrimos um programa, é um hipertexto, porque tem várias informações ali, vários ícones, não é? Se movimentam, tem as cores, como a professora Vivi falou, não é? As cores fazem parte de todo esse processo, não é? As informações que tem, torna esse texto em um hipertexto. É também um hipertexto que está ali num processo com diferentes elementos
e trazendo para a gente o tempo todo essa informação. Além da propriedade hipertextual, as planilhas digitais podem ser também hipermodais, ou seja, por estarem acopladas ao software. E por serem fabricadas por um software, elas são capazes de suportar imagens, gráficos e etc. Outros elementos que podem estar ali, não é? Acoplada àquele programa. Então tem aí, não é, uma planilha, não é, limpa, pronta para ser usada. E aí como é que você percebe aí esse hipertexto, que você essa hipermodalidade, é que você percebe que quando você abre o seu computador, você tem ali vários ícones, não é? Onde você acessa diferentes elementos e consegue escrever, colocar cor, mudar a letra e tantas outras coisas, apagar, não é? Expandir a informação. Então, tem tudo isso dentro desse programa. As planilhas digitais são essencialmente hipertextuais. A relação que o sujeito leitor estabelece com elas é uma relação responsiva, ativa, porque é de responsabilidade do leitor, não é? Usar esses elementos, né? Estar ali e conhecer também esses ícones, que é muito importante. E aí, como falei antes, todas as pessoas estão passando por esse processo de letramento digital. E aí quem não dava muita importância agora precisa, não é? Está avançando nesse conhecimento digital tecnológico. E aí isso é maravilhoso, não é? E em alguns aspectos também perigoso, mas é necessário. Então acesse sexto ano, acesse aquilo que é da idade de vocês, né? Usem o que vocês já sabem, mas com muito cuidado. Assim como as planilhas, as imagens, quando são levadas para um ambiente digital, passam a ser ressignificadas. E aí nós vemos aí, né, cada ícone dos aplicativos, o pássaro aí representando o Twitter, e aí nós temos o F representando a rede social Facebook e tantas outras, né, vários ícones que nós temos aí, que cada um, quando vocês olham, vocês conhecem. E é interessante porque o tempo todo vocês estão nesse contato visual e fazendo essa leitura, não é? Usando essa linguagem não verbal e percebendo as informações que estão sendo trazidas para vocês através dos toques, não é? Do abrir da tela, seja do celular, do computador. Todas as imagens que estão em ambiente digital são por natureza do suporte que as suportam, o software, hipertextuais e hipermodais, não é? Então, hipertextuais porque tem vários ícones com várias informações. E hipermodais porque mudam, não é? Nós temos cores, nós temos movimentos, nós temos várias funções dentro de todo esse programa. É o caso, por exemplo, dos GIFs, que são imagens em movimentos, né? Então, quando você usa lá um GIF, não é? Para expressar algo que você quer falar para alguém, não é? Um GIF engraçado. E aí você percebe que se movimentam. Então, essa imagem, não é? É um texto hipermodal, né? Ele tem a cor, ele tem o movimento, então tudo isso faz parte desse mundo. Utilizamos o termo hipermodal para os diversos modos de representação semióticas aprendidos e materializados em um software, cuja característica principal é o fato desses corpos poderem interagir entre si e com os sujeitos utilizadores de forma automática,
ou através dos links, não é? De Souza. Então, você consegue acessar através do link, não é? No toque, não é? Aí você está tendo acesso a tudo isso. Então, isso vale também para as imagens que se aportam nas tabelas, os gráficos, como vale também para todas as outras imagens que se aportam nos softwares, não é? Então, neste programa, nós temos diferentes funções e isso é muito interessante. O termo hipermodal é também uma maneira de nomear as novas interações entre os significados das palavras, imagens e sons da hipermídia, o que permite diferenciá-lo da hipermodalidade, presente nos textos, como nos jornais ou revistas impressos. Então, antes do avanço da tecnologia, nós tínhamos, não é, as revistas, os jornais, que ainda são utilizados. Mas a procura, a demanda maior hoje é na tecnologia, não é, professora Viviane? Com certeza. E eu não tenho dúvida que o fato de o texto digital ser hipermodal, ou seja, ele conseguir juntar a imagem, ele conseguir juntar som, ele conseguir juntar vídeo, ele conseguir juntar GIFs e memes, que é uma linguagem mais atrativa para o público no geral hoje em dia. Então, eu não tenho dúvida que, às vezes, até um link, professora, por exemplo, no texto, quando a gente lê um texto online ou num site, às vezes tem uma palavrinha que está sublinhada e se você clicar nela já vai para outro texto ou traz consigo um significado da palavra no dicionário. Então, essa capacidade de fazer com que um texto se transforme, se ramifique em vários outros recursos é o que a gente entende por um texto hipermodal. Isso, professora Viviane. Então, minha gente, vocês percebem a riqueza que vocês têm na mão. E aí vocês têm um mundo em suas mãos. E aí vocês podem usar, não é, o seu celular, o computador, todo esse avanço para o bem de vocês. Então, cresçam, não é? Descubram coisas novas, elementos novos, programas novos que irão beneficiar no seu aprendizado. Quando olhamos para a tela do computador, quando analisamos o software, que aportam, não é, revistas, jornais, comunidades, etc., o que mais vemos são ícones, como falei para vocês, que é os ícones que representam os aplicativos, né, pessoal? Inclusive o nosso, né, professora? Sim, pois o é, nosso o aplicativo tem o símbolozinho do símbolo então dá para achar fácil. Vocês já conhecem. Então, símbolos usados para representar o software ou um atalho, não é, para o arquivo específico, uma aplicação de software ou diretório de pasta, não é? Então, quem estuda aí a linguagem digital mais a fundo sabe muito mais do que eu, tá? Sobre tudo isso, entende muito mais, mas eu garanto que vocês, sexto ano, estão aí avançando, não é? Nesse aprendizado, por isso que a linguagem digital agora, não é, ela vem, não é, com bastante força para a aula de língua portuguesa. Então, a palavra ícone vem do grego, não é, que é eikon, e significa imagem. Então, quando você abre a tela, né, de manhã cedo, vocês são assim, correm lá, primeira coisa que você vai ver, não é? É mensagens que você recebeu, é correr e jogar, não é? Então, a imagem que aparece lá, né, o ícone do seu jogo preferido, não é? Ali, não é? É uma imagem, não é? O ícone significa imagem, não é? Então, essa palavra, ela se originou na língua grega, não é? E é eikon. Icon. Eikon? Icon. É isso aí, Vivi. Todo ícone presente em ambiente digital, além de possuir um significado de detonar algo, ele possui também uma função. Essa palavra de detonar algo, não é? Então, nós temos aí vários ícones que vocês estão o tempo todo aí tendo acesso. Cuidado com os ícones que vocês não
podem ter acesso nessa fase, tá? Então, espera o momento certo, onde você pode acessar, ou tem ícones que, independente da idade, não é interessante você acessar. Então, agora vocês, não é? Essa atividade para vocês, ela é bem rápida, porque falamos de algo que está presente no dia a dia, que está permeando o tempo todo a vida de vocês, que é a linguagem digital, a linguagem não verbal, que estamos falando aqui, que está presente nos aplicativos, não é? O tempo todo as imagens estão sendo configuradas, reconfiguradas diante de vocês, não é? O avanço da tecnologia promoveu tudo isso, e aí a hora da atividade para vocês, quando eu digo assim, identifique os ícones no celular, imagine a função imediatamente. Isso aí é feito no segundo, né não, professora Vivi? Com certeza. Tirando assim, eu não tenho tanta habilidade, às vezes eu fico procurando lá o que eu quero achar por vários e vários minutos, sem fim. Mas, para quem tem mais habilidade, a gente já consegue, né, fazer uma associação ou com o símbolo do app, ou com a cor, ou com uma gravura específica, qualquer coisa que ajude a gente a lembrar a qual app corresponde tal ícone, né? Sim. É sempre uma associação importante, minha gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A professora Adriana foi muito perspicaz na sua explicação. Palavra difícil, hein, professora Vivi? Sábia. Foi muito perspicaz na explicação do icon, né? E o icon me lembra, que é do grego, né? E me lembra a palavra ícone, né? Sim. Se a gente fizer uma associação do som, uma associação da escrita, a gente percebe que as palavras são semelhantes. Então, a gente traduz aí bem literalmente, né? O icon pelo ícone. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê numa próxima. Então, é isso. Continua avançando nesse conhecimento. Então, a partir do momento que você visualiza algo, tenta imaginar o que é que significa, não é? Trouxemos para vocês nessa aula, não é? Qual é a importância dessa significação, qual o sentido agora dessa linguagem, e estamos mais do que nunca usando a cada dia essa linguagem verbal e também não verbal. Ela está permeando o seu dia a dia. Então, aproveita e cresce em conhecimento. A nossa aula termina por aqui, né? Os professores de matemática já estão ali a postos. Continuem aí assistindo a aula, tá bom? Então, um beijão para vocês, pessoal, e até a próxima.